Eu tive a oportunidade de conversar um pouco antes dessa cerimônia com algumas pessoas e, de fato, esse momento é um momento especial, não só porque é uma data comemorativa, mas porque acho que seria justo dizer que a gente está vivendo uma era do renascimento da engenharia no Brasil. E acho que se eu convencer a plateia desse ponto, eu vou ter dado por cumprido o meu objetivo aqui. Vamos começar a palestra, por favor. Quem está operando o computador? Me foi pedido para falar aqui sobre uma agenda de acontecimentos mundiais para a economia mundial, fazer uma projeção sobre a economia mundial nos próximos anos. Eu vou confessar a vocês que não me foi possível pensar nesses termos. E não foi possível por dificuldades lógicas, por algumas limitações que os dados atuais oferecem para que se façam projeções mais agudas. Mas eu espero também deixar alguns indícios do que pode ser o nosso futuro, pelo menos imediato. Antes disso, eu queria chamar a atenção para o fato de que nós estamos atravessando aquela que poderia ter sido a pior crise do capitalismo mundial. Eu faço questão de chamar a atenção para este ponto, porque ao longo dessa semana, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social recebeu severas críticas da imprensa, e uma das críticas se sustentava no fato de que a crise mundial foi branda, que a economia brasileira passaria por essa crise sem qualquer necessidade. Posso botar na boca? Alô? Me permita, desculpe, mas o senhor tem que falar bem próximo. Você tem outro microfone? Ele é melhor? Ele é melhor? Alô? Alô? Pode encostar a boca. Eu gostaria, então, de começar a apresentação chamando atenção para o fato de que nós vivemos aquela que poderia ter sido a maior crise do capitalismo, daquela que se iniciou como a maior crise do capitalismo. Faço questão de chamar a atenção para esse ponto, porque tanto o governo brasileiro como o BNDES, em particular, foi extremamente criticado ao longo das últimas semanas, e a crítica se sustentava, entre outros fundamentos, sobre a ideia de que essa crise teria sido branda e que o Brasil, sem qualquer participação das políticas públicas, sem precisar da interferência e da intervenção do Banco do Brasil, da Caixa Econômica e do BNDES, teria superado tranquilamente a crise que iniciou nos Estados Unidos. Pode virar a primeira lâmina? Os dados que eu vou colocar agora foram dados preparados pelo B.R. Eichengreen, que é um economista americano, um economista que não é muito simpático a intervenções governamentais. E ele defende a tese de que essa crise foi, pelo menos no seu início, muito mais severa do que a crise dos anos 30. E eu faço questão de mostrar esses dados. A anterior, por favor. A linha vermelha se refere à nossa época. A linha azul se refere aos anos 30. Então, do ponto de vista da queda do produto mundial, pelo menos no primeiro ano, o produto mundial caiu tão violentamente nesta crise agora quanto na crise de 29. Próxima lâmina. O mergulho do mercado de ações foi muito pior agora do que foi nos anos 30. Pelo menos no seu início. Próxima lâmina. Muita gente diz que, ou imagina que há uma separação entre o mundo financeiro e o mundo real. O que essa lâmina mostra é que a produção industrial também agora, ela foi derrubada, ela caiu, ela teve um tombo, ela fez um mergulho muito mais agudo do que o que aconteceu nos anos 30. Vamos à seguinte? A próxima.
Eu não vou insistir nesse ponto, mas essa crise deixou clara que a globalização avançou muito, e como eu chamei a atenção, como eu quis marcar nessa lâmina, de modo perverso, mostrou o quanto a economia internacional está integrada, enquanto a internacionalização prosseguiu. É importante também destacar que o impacto dessa crise sobre diversas economias foi diferente. Essa crise foi dura para o mundo inteiro, mas para alguns países ela foi ainda mais pesada. Eu queria chamar especialmente a atenção para o fato de que as pequenas economias e economias em desenvolvimento sofreram uma verdadeira escassez de crédito. O crédito desapareceu completamente. Para quem é da engenharia sabe que isso é fatal para a infraestrutura e derrubou o comércio internacional. Vamos para a próxima? O que teve de novidade nesta crise agora, e não aconteceu nos anos 30, ou demorou muito para acontecer nos anos 30, é que os estados nacionais compreenderam muito rapidamente o que estava acontecendo e fizeram intervenções maciças. Vamos à próxima. Todos os países que tinham estados fortes, a gente pode colocar aí os Estados Unidos, países da Comunidade Europeia, Japão, Brasil, China, utilizaram todas as armas que estavam à sua mão. E chama atenção para um ponto que está nessa lâmina. O Brasil fortaleceu os seus bancos públicos. A China se valeu da sua estrutura de bancos públicos e dos seus fundos soberanos. Mas também os Estados Unidos, a Europa e o Japão utilizaram todo o arsenal de instituições financeiras públicas que tinham à sua disposição, em especial as instituições voltadas para o financiamento do comércio exterior. Isso foi devastador para as pequenas economias, que não puderam acompanhar esse esforço. Vamos para o próximo. Esse é apenas um gráfico que mostra como é que a reação foi forte. Tá? As taxas de juros da nossa época estavam em vermelho, elas já estavam baixas, e assim que a crise irrompeu, os bancos centrais do mundo inteiro derrubaram as taxas para recuperar a economia. Próximo. A contraface disso é que a oferta de moeda disparou. Próximo. E esse gráfico, que pode não estar muito claro, mostra aqui a utilização de instrumentos fiscais, ou seja, gasto público para recuperar a atividade econômica, foi muito mais intensa agora do que na grande crise dos anos 30. Próximo. Essa resposta ela teve ainda uma outra característica. Além dos países utilizarem políticas para a retomada do crescimento, as instituições multilaterais também utilizaram todo o arsenal de instrumentos à sua disposição. Esse foi o caso do fundo, e o próximo quadro é o Banco Mundial. Próxima lâmina, por favor. O Banco Mundial praticamente triplicou o volume de seus empréstimos para 2009 e 2010 e vai fazer o mesmo para 2011 em relação ao que fazia no passado. Então, houve um esforço mundial no sentido de conter a crise. Esse esforço ainda foi complementado, a próxima lâmina, por favor, pela inédita coordenação de políticas em todo o mundo. E essa inédita coordenação de políticas em todo o mundo durante a crise, ela vai deixar algumas sequelas, não só pela colocação de alguns problemas, de alguns pontos de desequilíbrio mundial, mas porque a tão falada estratégia de saída, que visava evitar o oportunismo de alguns países, que deixariam de fazer esforço e cresceriam se valendo do esforço dos demais, acabou se transformando no seu exato contrário, como numa vontade incontida de interromper rapidamente as políticas de recuperação da economia mundial. Esse elemento vai ser um elemento determinante do nosso cenário para o futuro próximo. Vamos virar a folha. Bom, o Brasil, diferente de muitos países no mundo, felizmente, tinha um aparato estatal bem preparado para lidar com a crise. Então, não só a economia brasileira estava muito robusta no momento da crise, como também tinha um Estado determinado a debelar os efeitos da crise. Por favor.
Próxima lâmina. Voltando ao ponto inicial, tem muita gente dizendo agora que essa crise internacional foi, na verdade, mais um efeito de marketing, mais um efeito de sensacionalismo da imprensa do que um dado real. As coisas passam e a gente olha, normalmente quando a gente olha o futuro, a gente costuma transformar um pouco as coisas que se passaram, né, com o olhar dos dados recentes. Então, como a economia brasileira está crescendo bem, o que tem muita gente dizendo é que, de fato, a crise foi amena, a crise não pegou o Brasil, não pegaria de qualquer jeito. O que é uma inversão da ideia da marolinha do presidente Lula. Quando o presidente Lula dizia que essa crise seria uma marolinha para o Brasil, ele dizia que seria uma marolinha porque o Brasil estava preparado para enfrentá-la. A interpretação hoje é que a crise foi uma marolinha. E essa ideia é uma ideia muito perigosa, porque pode nos desarmar muito rápido para um desafio que a gente tem pela frente. Os dados estão aí, são de domínio público. Vamos para a próxima. Quais foram as respostas que o governo brasileiro prontamente colocou em campo? O plano de aceleração do crescimento foi expandido. E logo em seguida, o governo lançou o plano de aceleração do crescimento 2. O governo lançou o maior programa habitacional do Brasil desde o fim do extinto BNH, que é o programa Minha Casa Minha Vida. O Bolsa Família foi fortemente expandido, o que aumentou o poder de compra das famílias mais pobres e garantiu mercado. Do ponto de vista financeiro, houve uma importante redução do compulsório, a redução da Selic, aumentando a liquidez do mercado financeiro. Várias medidas de apoio à agricultura foram colocadas em prática. Os bancos públicos, dentre eles o BNDES, expandiram fortemente o crédito, substituindo o papel que deveria ficar a cargo dos bancos privados, que durante a crise agiram como empresas normais e se recolheram, evitaram riscos e não fizeram financiamento. O governo utilizou parte das suas reservas para financiar exportações e fez uma redução do IPI que teve forte impacto na demanda de bens de consumo duráveis. É o que a gente vai ver agora. A partir de 2007, com o lançamento do PAC, o que esse gráfico mostra é que os investimentos públicos aumentaram fortemente. E a gente se valeu da existência do programa de aceleração do crescimento para ainda turbinar mais a economia no momento de crise. Não é à toa que o Brasil hoje está crescendo num ritmo de 7,5% ao ano. Vamos para a próxima?